Mais um dia. Você tenta se mexer, mas o corpo não obedece. Você quer, mas não faz. O problema não é esse, e eu te entendo. Existe uma força invisível, uma força intocável, sobrenatural. Ela te absorve. Parece uma dança. Quando você para, ela cala. Quando você se move, ela sussurra, sempre acompanhando seus passos. Mas sem perceber, é ela quem conduz. Ninguém ouve, só você. E você tenta, mais uma vez. Ela te suga de novo. Você desiste, tenta, desiste. 1, 2, 3 vezes. Pra lá e pra cá. As horas passam. Está tarde. É melhor dormir. Quem sabe amanhã? Amanhã será um novo dia. Mais um dia. Durante muito tempo ouvi pessoas dizendo que ideias são somente ideias. O engraçado é que depois de um tempo, eu percebi que muita gente não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. Uma ideia é somente uma ideia. Tudo bem, até pode ser. Mas para quem? Eu me fiz essa pergunta e comecei a analisar o peso disso nas mesmas pessoas que falavam isso para mim. O interessante é que as ideias que muitas das pessoas tinham eram ideias tão enraizadas que elas não conseguiam nem abandonar. Então eu cheguei a uma conclusão. Ideias não são somente ideias. Ou melhor, elas até podem ser somente ideias. Mas para isso acontecer, você precisa saber que elas existem e decidir se vai alimentar ou não cada uma delas. Quando elas passam despercebidas por você, elas podem ficar alojadas em uma camada escondida da mente, onde encontram um terreno fértil para se desenvolver. O resultado é que você só percebe se te fez bem ou mal quando as raízes já estão muito profundas, quando essas ideias estão muito fortes em nós. E ideias enraizadas nos prendem, nos impedem de enxergar o nosso objetivo como um processo de construção. Hoje eu trouxe 4 perguntas que vão te ajudar a melhorar suas atitudes frente ao que você está passando nesse momento. Então, vamos aos pontos. De nada adianta querer mudar algo se você não sabe o que é. Então, antes de tudo, você precisa saber identificar o que te impede de atingir esse objetivo. Então se pergunte, o que me impede de fazer isso? E você troca essa pergunta, o isso, para qualquer coisa que você esteja querendo fazer. Por exemplo, o que me impede de fazer uma festa de aniversário para o meu filho? Ou o que me impede de fazer mais dinheiro, seja lá com o que for, trabalhando com qualquer coisa? E aí 2 coisas podem acontecer nesse momento. Ou você vai ter a dúvida do que te impede, ou a certeza. Se tiver dúvida, tudo bem. Agora, se tiver certeza, então eu te faço uma pergunta. O que falta para você mudar? Você já sabe o que está te impedindo, então não tem motivo para não fazer. A menos que você não queira. Tá, eu sei que você quer. A minha proposta aqui é trazer formas de ajudar, tanto você que tem dúvida, quanto você que acha que sabe. E a proposta é simples, análise. Analisar qual comportamento gera essa reação. Por exemplo, você acordou com a motivação lá em cima e decide escrever um artigo. Só que antes você vai ter que lavar a roupa guardada que ficou fora do armário no dia anterior, porque isso te incomoda. Enquanto você guarda a roupa, o telefone que está do seu lado começa a tocar.
Aí alguém te pede um favor quando você atende. Você larga a roupa e vai ajudar essa pessoa, com o que quer que seja saindo de casa, ou simplesmente mandando um e-mail, ou qualquer coisa. Quando volta, não só as ideias que você tinha anteriormente sumiram da sua cabeça, quanto a sua energia baixou pelo cansaço, e aí você acaba perdendo o ânimo. Pronto, você adiou mais um dia o artigo. E o pior, a ajuda nem era tão importante assim e qualquer um podia ajudar a pessoa, não precisava ser você. Então você deixou de fazer algo que tinha que fazer para ajudar alguém que pediu sua ajuda para algo não tão importante assim, pelo menos não tão importante assim para você. Você até pode se sentir bem de ajudar alguém, mas em seguida vem o peso do seu objetivo te derrubando com toda a força e joga o seu emocional lá embaixo, te deixando desmotivado. Fazendo uma reflexão rápida, poderia dizer que o que aconteceu e que te deixou desse jeito foi a dispersão. Você acordou com motivação, mas ao invés de fazer logo o que tinha que fazer e criar uma conexão entre a motivação e a energia que você tinha acumulada com a tarefa, você criou uma separação quando foi arrumar a roupa, e uma coisa levou a outra. Tudo, exatamente tudo o que fazemos em nossa vida tem uma motivação por trás. Essa motivação é recompensada de alguma forma. Essa recompensa é o resultado de um comportamento. Nesse exemplo, a recompensa foi a ajuda, mas essa ajuda te fez lembrar de outra tarefa mais importante que você tinha para fazer, que era o seu artigo. Agora, sem reserva de energia, você acabou deixando isso de lado. Você se sente mal porque a consequência de ajudar outra pessoa antes de realizar a sua tarefa, que era mais importante para você, te deixou sem ânimo e te fez procrastinar. E aí vem o segundo ponto. Antes de ir para a segunda pergunta, eu gostaria de fazer uma observação. Embora algumas pessoas tenham receio de dizer não para os outros, não precisa ser assim. Se você faz parte desse tipo de pessoas, então você precisa saber que talvez seja importante mudar a forma de pensar sobre esse assunto. Se dizer não é difícil, experimente dizer sim mais vezes. Só que ao invés de dizer sim para os outros, você diz sim para você. Então diga sim para você com a próxima pergunta. Como você se sentiria se o seu objetivo fosse alcançado? Perde um tempo detalhando o máximo que você conseguir até ter uma imagem clara na sua cabeça. Você pode se imaginar entregando o artigo e aproveitando o restante do dia fazendo o que bem entender. Você vai ver quando vivencia a sensação de dever cumprido, porque você vai ter mais capacidade de dizer sim aos seus objetivos, sem precisar dizer não para as outras pessoas, já que isso te incomoda tanto. Pode parecer simples demais, mas nossa mente não separa as situações em fáceis ou difíceis. Se você fizer esse exercício, ele vai te permitir definir o que te aguarda lá na frente, que é o seu objetivo. Além de deixar fixo na sua memória com mais certeza de que você deve fazer a tarefa. Além disso, você vai ter material comparativo para pesar o seu objetivo concluído com o que você está passando agora. E essa é a terceira pergunta. O que pode acontecer se você continuar nessa situação atual? Se a gente quer mudar alguma coisa, é porque tem algo que desagrada. Então, avaliar as consequências do que desagrada a gente faz com que a gente consiga reforçar essa motivação para fazer alguma coisa e sair dessa situação. Tem muita gente que não consegue perceber as consequências de continuar do jeito que está, porque elas pulam a pergunta anterior. Elas desejam algo, mas elas não entendem o benefício de ter aquilo. Parece que sempre tem alguma coisa faltando. Em alguns casos, continuar em determinada situação pode levar a alguma piora com o tempo, porque nada é fixo, tudo pode mudar. Muita gente acaba se deixando levar pela situação e vai piorando cada vez mais. O problema disso é que quando a pessoa percebe o lugar que ela chegou, às vezes ela não tem força para voltar e acaba aceitando. Se você pretende alcançar os seus objetivos, você precisa se fazer essa pergunta em conjunto com a anterior. É claro que dependendo do seu objetivo, você vai precisar de um tempo até alcançar. Cada um deles tem um tamanho e cada pessoa precisa se preparar para isso. O que você precisa entender é que muitas vezes a gente não tem todas as ferramentas para realizar o objetivo tão rápido quanto gostaríamos. E para isso, a gente tem que fazer o que é possível, indo de um ponto ao outro, aos pouquinhos até a gente chegar lá. Você deve sempre se fazer essa pergunta: o que é possível fazer agora, nesse momento? O que está acontecendo comigo? O que dá para fazer com tudo isso que está acontecendo? Quando você se pergunta isso, você consegue avaliar quais pontos você precisa atingir para chegar lá. Talvez você precise estudar um pouco mais sobre um assunto. Talvez
o que vai resolver nesse momento é guardar dinheiro. É como pensar numa escada grande, onde você precisa chegar lá em cima. Para chegar no último degrau, você precisa passar pelo primeiro. Aí sem piadinha de, eu posso pular indo de 2 em 2. Tudo bem, você até pode conseguir. Só que se você não está conseguindo encontrar meios de chegar até o seu objetivo, de pensar em como você vai fazer, é melhor você ir de degrau em degrau, aos pouquinhos. Porque se você levar um tombo, você pode acabar achando que você nunca vai conseguir e piorar a situação. Para ficar mais claro, todo objetivo possui várias partes, como um quebra-cabeças. Você tem a imagem que deseja montar e vai juntando as peças. No início é mais difícil, porque as informações das peças mostram muito pouco da imagem total. Só conforme você vai encaixando mais e mais peças, vai ficando cada vez mais clara a imagem e mais fácil de você resolver. Talvez o que você pode fazer agora não te permite encontrar um sentido imediato ligado ao seu objetivo, à imagem que você tem do seu objetivo. Mas com o tempo você vai juntando as peças, vendo com mais clareza essa imagem. Vai ficando mais fácil encontrar as peças novas e você vai saber o que precisa fazer depois. No início as coisas costumam ser mais nebulosas, sim. Somente com a prática é que a gente vai desenvolvendo essa capacidade de ter mais clareza. E somente com a prática é que a gente tem cada vez mais noção de que essas partes pequenas que vão montar a imagem geral do que a gente precisa vão ajudar a gente com mais facilidade. Você precisa lembrar que nada no início é fácil. Somente o tempo, a experiência e a repetição é que vão acabar fazendo com que fique mais fácil com o tempo. Então é isso. Eu espero que você goste do episódio. Se você quiser entrar em contato, é só enviar um e-mail para mim. O link está na descrição. Se você ficou aqui até agora é porque você gostou. Então envia para uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem também. Assim você me ajuda e ajuda mais outra pessoa também. No mais, um abraço e a gente se fala logo. Até mais.